Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. Estamos no ar, boa tarde. Espímpulo. Tudo bem, Gabriel Dias? Tudo bem, Espímpulo. Um domingo agitado aí de eleições em todo o Brasil, né? Enfim, mas que a melhor opção tem acontecido aí no seu local, na região onde você mora, e que novos ares, né? Que a gente respire mudanças aí, né, Gabriel? Porque a coisa tá feia, né? E sábado foi um dia cheio de futebol, né? Muita bola rolando. A gente viu casos de Covid, o maior número de casos no Campeonato Brasileiro desde quando a bola voltou a rolar aqui no Brasil, né? Realmente foi uma rodada com quase 50 casos entre jogadores, comissão técnica. E a gente abre a semana com o Palmeiras, que informa que os casos já estão quase em 10 no elenco, né? Então realmente é preciso redobrar a atenção. O Pedro Marques vai dar informações daqui a pouco, mas o Palmeiras é o clube da vez nos surtos de Covid, Espímpulo. Tem que ter a vacina, porque tá cada vez chegando mais perto da gente, né? É um perigo. Eu tô tomando, saindo a vacina, eu tô tomando, ainda mais agora 94%, pelo que eu tava vendo agora aí. A Lívia Fernanda, com o jornalismo Jovem Pan, informando, entrevistando médicos, especialistas, 94%. O resto nós usamos máscara, a gente vive passando álcool gel nos braços e tal. A gente toma cuidado, mas alguma coisa tem que ser feita, porque na base só da conscientização, o pessoal não tá tomando cuidado, não. É isso aí. Tá tomando cuidado. Tem gente aí tocando a vida como se fosse... como é que chamava o filme lá? Tocando a vida numa boa lá, que todo mundo faz de tudo, vai pra cruzeiro e fica dançando todo mundo junto, vai pro baile funk. Nem sei se existe mais o Love Story ainda. Curtindo a vida do lado, o Murilo fala que é isso aí. Tá sabendo legal, Murilo. Tá sabendo legal. Então, o Love Story existe ainda? O Love Story? Não faço a menor ideia. Eu também não sei se existe. Existe ainda, Alex? Você que é um cara da Pedro noite, Marques, Alex? existe Pedro Marques? Nova na Nestor Pestana. Olha lá, olha, Alex, Versão, não. sabe Tem uma tudo. versão. Então tá Depois bom. não querem que vá lá cobrar na porta. Ó, você tá me devendo. Que é medida protetiva depois, nosso Alex. Meio-dia. 12:02. Vamos às manchetes de hoje aqui no Camisa 10 com os nossos repórteres. Gabriel Veron, Alan Imperiur e também Matias Vinha testaram positivo para a Covid-19. Ao todo, são 15 problemas para o técnico Abel Ferreira. Na quarta-feira, o Palmeiras encara fora de casa o Ceará, pelo segundo e decisivo jogo da Copa do Brasil. Depois da boa vitória no final de semana contra a equipe do Fortaleza jogando fora de casa, o São Paulo encaminha a reta final de preparação para o duelo contra o Flamengo no meio desta semana pela Copa do Brasil. O tricolor quer a vaga na semifinal e, para isso, precisa de apenas um empate. O Corinthians agora volta a campo apenas neste próximo fim de semana, diante do Grêmio em Itaquera. Fábio Santos volta à equipe e fora de campo, extracampo, momentos agitados por causa da eleição marcada para o dia 28. E após a vitória heróica no final de semana contra o então líder Internacional, o Santos segue treinando e com bastante desfalques. 11 jogadores com Covid e mais 12 membros da comissão técnica seguem fora do time. Santos com problema, Palmeiras com problema, técnicos com problemas, a coisa é bastante complicada, né? Tem imagem daí do Marcos Braz, que concorreu a vereador, né? No Ganhou, Rio de Janeiro, ganhou, né? Foi eleito. Disse que já não vai se afastar do Flamengo, ele vai continuar, mas em meio à comemoração tinha um monte de gente ali perto dele também, sem os cuidados necessários. Aí ele vai pra dentro do vestiário do Flamengo, fazer a função dele. Não adianta, as pessoas... E não adianta falar que é o povão não, hein, Gabriel? Não adianta falar que é o povão, o povo menos favorecido, não. É só você conversar com pessoas aí do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, que são hospitais onde a alta sociedade frequenta. Tá tudo cheio ali o leito. A moçada não tem esse cuidado, essa é a realidade. Sexta-feira teve a seleção brasileira que não empolgou, né? Não jogou bem. E amanhã contra o Uruguai, um jogo mais complicado, o buraco é mais embaixo, vai ter que jogar mais bola, porque senão não ganha lá, hein? É isso aí, a Jovem Pan transmite esse jogo amanhã e nós vamos abrir o programa falando do Corinthians, né? Não tem mais aqueles recortes políticos, que é bom isso, né? Daqui a pouco, né? Mas vai começar de novo, em São né? Paulo nós teremos segundo turno, né? Então provavelmente nessa semana já voltará o horário político, pelo menos por mais 2 semanas, né? Isso cansa, hein? Mas tá acabando isso. Cansa. Vamos falar do Corinthians com o Tebas? O Rafael Tebas já tá conectado aqui com informações
do Corinthians, e no final de semana muita gente na bronca, né, Tebas? Corinthians que perdeu para o Atlético Mineiro, Rafael Tebas. É isso mesmo, né? Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde para você, Márcio Espímpolo, ouvinte internauta aqui da Jovem Pan, esse camisa 10, né? O Corinthians tropeçou diante do Atlético Mineiro, né? Era esperado, o Galo era favorito, mas como o jogo aconteceu, né? Muitos corintianos ficaram um pouco frustrados, porque o Corinthians saiu na frente, o Davó marcou, e no segundo tempo, no finalzinho do jogo, o Atlético virou a partida e venceu por 2-1. O Corinthians, com isso, né, ainda ocupa aquela região da tabela que é um pouco difícil da gente classificar, porque se perde 1 ou 2 jogos, volta a ficar perto da zona de rebaixamento. E se vence 1 ou 2, aí sobe um pouquinho, né? O 11º colocado. Agora, o Corinthians não joga nessa semana, volta a campo só no próximo domingo, dia 22, diante da equipe do Grêmio. O Fábio Santos está de volta ao time, né? Não jogou por motivo de contrato contra o Atlético, mas está de volta contra a equipe do Grêmio. Mas Gabriel e Espímpolo, né? O Corinthians vive um momento conturbado fora de campo. Aliás, finalmente, salários foram pagos na última sexta-feira, os salários estão em dia, então, né, com os jogadores do Corinthians, e tem eleição marcada para o dia 28, com 3 candidatos. Né? Tem o Augusto Melo, de oposição, o Mário Gobi, que já presidiu o Corinthians, também é candidato de oposição, e o Duílio Monteiro Alves. E nós conversamos com os 3 candidatos, e ao longo desta semana aqui no Camisa, a gente vai mostrar um pouco dessas entrevistas para o nosso internauta, para o nosso ouvinte. Começamos então com o Duílio Monteiro Alves, Gabriel, que é um candidato da Situação, apoiado pelo André Sanches, e ele falou sobre isso, né? O Andrés é um cara conhecido no Corinthians, tem uma força política muito grande, rejeição também tem. Perguntei, quem é que vai mandar no Corinthians, caso você seja eleito, Duílio? Você ou o André Sanches? Quem vai mandar? Ele respondeu pra gente. Então, muitos me perguntam também se o Andrés vai participar, se quem vai mandar é o Andrés. Eu sou o Duílio, eu tenho a minha história, eu tenho a minha forma de comando, meu jeito de ser. Estou pronto para ser presidente, passei por tudo dentro do clube, desde o meu nascimento, o dia que virei sócio foi o dia que eu nasci, em 15 de março de 75, antes mesmo de ser registrado. Então, assim como meu pai, como o Andrés, como qualquer conselheiro, qualquer sócio, qualquer torcedor do Corinthians vai ter espaço na administração, desde que queira ajudar. E meu pai não é diferente, né? Meu pai tem uma experiência incrível no que ele puder ajudar o Corinthians, assim como qualquer outro corintiano com ideias, ele vai estar presente. Sobre cargo, não existe nada, não tem nenhum cargo definido para ninguém. Primeiro precisamos ganhar a eleição, mas isso eu posso deixar muito claro aqui, que é uma gestão participativa para todos que queiram o bem do clube. Como eu coloquei na resposta anterior, entendo que passadas as eleições a gente tem que pensar em primeiro lugar no Corinthians. Então, que todos vão ter espaço para ajudar. E depois, faltando 2, 3 meses na próxima eleição, aí sim que a gente faça a política, faça essa festa da democracia, como tem sido feito agora. Então, né, Gabriel e Márcio Espímpolo, para fechar, né, o que ele disse basicamente foi, olha, quem vai mandar sou eu, mas se o Andrés quiser participar, eu estou aberto a conversar com ele, enfim, a minha gestão vai ser participativa, enfim, foi o que respondeu o Duílio Monteiro Alves, e falou também sobre o seu próprio pai, né, o Adilson Monteiro Alves, uma pessoa importante dentro do Corinthians, um dos idealizadores da democracia corintiana, aquele movimento histórico, né, no futebol mundial, na década de 80. Enfim, ele disse que o pai dele, que se quiser, também pode participar da futura gestão, caso seja eleito. Amanhã eu volto com um trecho do Mário Gobi, Gabriel e Márcio Espímpolo. A Jovem Pan ouvindo todos os lados, como sempre fez, né? Numa época de eleição do Corinthians e em todos os clubes, né? Isso é fazer jornalismo, né? A Jovem Pan sempre foi assim. Então, que o pessoal lá no Corinthians escolha o melhor, porque tá feia a coisa, né? A coisa precisa melhorar, dívida de salários, né? Esse problema na arena, o time tem limitações, e isso, claro que o novo presidente vai ter que cuidar e não vai ser fácil, né? Pegar problema da gestão antiga e você fazer a sua atual administração sempre é bastante complicado, né, Gabriel? A votação vai ser dia 28 de novembro, né? O Jovem Pan vai acompanhar também e... bola rolando, né? O Corinthians continua naquela instabilidade toda, né? Tebas já disse, já destacou a derrota no final de semana, mas era uma coisa previsível, né? Não ia ser um time melhor que ele. E não ia ser trocando técnico que as coisas magicamente iam ser resolvidas, né? O Wagner Mancini ali tem só que administrar agora, né? Tava na frente do placar, né?
Mas aí tomou a virada do Atlético do Sampaoli. Acho que o Tebas, não sei se ficou feliz, se ficou triste, né, com o resultado, porque deve ter ficado bem dividido, né, no final de semana. Coração dividido. Eu fiquei um pouquinho, né? Confesso que fiquei um pouquinho. O Sampaoli mexe um pouco com o meu coração, confesso, né? Jesus. Agora, eu cravei de novo, né? É bom que se ressalte que eu cravei de novo 2-1 pro Atlético. Fiquei um pouco dividido. Tá bom então, Tebas. Um abraço pra você, Rafael Tebas. Abraço, valeu, gente. Olha, daqui a pouquinho tem o Alex Ruffo. Eu vou só fazer esse testemunhal antes. O Alex já tá posicionado, né, Espímpolo? Tá parecendo um galã na nossa televisão. Olha, o futebol pode estar voltando, mas muitos times continuam sofrendo muito. Vários clubes do interior perderam totalmente a renda. Então, a Elo, que já patrocina o futebol brasileiro, colocou em pé um projeto super legal, Em Campo pelo Interior. Nele, você pode ajudar esses times escolhendo quanto doar e qual time quer ajudar. Para doar é fácil, acesse agora elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta, vai na sua, vai com Elo. Olha o ronco do motor. Ó, o motor dele ronca fora também, dizem por aí, viu? 12:10, Alex Ruffo. Mais uma vez, o destaque. A gente nem precisa falar o nome de quem é destaque na Fórmula 1 no final de semana, né, Alex? É verdade. Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde, Márcio Espímpolo e quem nos acompanha aqui no Camisa 10. O gênio Lewis Hamilton, heptacampeão do mundo e se igualou agora a Schumacher, mas ele passou o Schumacher, porque se ele se igualou em número de títulos, ele já derrubou todos os outros recordes da categoria, né? Ele tem 94 vitórias, 97 pole positions, 53 voltas mais rápidas e uma infinidade de outros recordes batidos. E com a corrida de ontem na Turquia, ele também colocou por água abaixo, literalmente, comentário de muita gente que falava: não, ele ganha porque ele tem o melhor carro, não, porque precisa de um piloto à sua altura para estar como companheiro de equipe. A prova da Turquia foi totalmente inusitada e graças ao erro de um organizador que fez o recapeamento da pista só 2 semanas antes da prova, foi esse espetáculo. Por quê? Porque quando faz o recapeamento, tem um tempo de maturação do asfalto. Então aquele óleo, naturalmente, aquele betume, ele vem à tona e precisa de muito tempo de secagem. Teve sol na Turquia, e quando estava nesse processo de secagem, mas ainda com óleo na pista, choveu e aquilo virou uma lama. E aí Lewis Hamilton deu um show na pista. Ele largou em sexto, foi para terceiro, caiu para sétimo e depois aí vale o gênio, né? Ele não precisava vencer a corrida, a corrida dele, na verdade, era contra só o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, mas na volta de número 37, ele segurou a ponta, a equipe mandou ele para os boxes, ele falou que não, que era melhor continuar na pista, e continuou na pista segurando no braço o carro para vencer e conquistar também o heptacampeonato e se sagrar agora o maior de todos os tempos. Veja só, as pessoas falam de disrupturas, disso, daquilo, ele é muito magoado com a própria Grã-Bretanha, né, que o Jack Stewart, tricampeão mundial de Fórmula 1, desmereceu as vitórias dele. Jason Button, na semana passada, veja só, o cara teve um título só na carreira. Ninguém fala, olha, eu não vivi para ver Jason Button. Ele praticamente não existe no Mundial de Pilotos. A mesma coisa Damon Hill, outro inglês. Aí sim, tem Graham Hill, tem Jim Clark, uns outros caras que não se manifestaram, né? O próprio Niki Lauda, austríaco. Esses caras não falariam essa besteira. Muito pelo contrário, Niki Lauda até apoiou e estava do lado o tempo inteiro de Lewis Hamilton. Então, a Grã-Bretanha devia valorizar tanto como tantos outros, né? O brasileiro Neymar fez homenagens, prestou homenagens nós temos com a vitória. Eu acho que tem nós temos essas disso, imagens, né? também, Alex. Muitas personalidades, né? O mundo inteiro comemorando essas vitórias do Hamilton. Aqui no Brasil foi Neymar, o Gabigol, o Rubinho, o Felipe Massa e tantos outros valorizando o que os ingleses acabam não valorizando, né? Então o que o Hamilton conseguiu é trazer de volta o público para a Fórmula 1, mesmo os brasileiros acordarem cedo, diferente do que aquilo que a gente não conseguia mais desde a morte do Senna. As mensagens, né, parabenizando o Hamilton estão na tela aí para quem está acompanhando. Sim, aquela velha história, Espímpolo, santo de casa não faz milagre, né? É uma vergonha o que a Grã-Bretanha deixa de homenagear e prestigiar o seu grande campeão. E essa de recebeu a ordem para parar e tal, por isso que eu falo que tem que ter sangue também, né? Do cara sentir o momento, o que Felipe Massa, Rubens Barrichello foram geniais também, né? Mas é isso que falta também, de separar o gênio... Sim. Do cara que tá lá para pilotar também, só no aspecto financeiro e tal. Ó, o Hamilton já é um cara consagrado,
Não, vamos encostar aqui, vamos trocar isso aqui. Não. Vou assim, tal. É isso que separa o fenômeno do cara comum. Todos estão lá, são muito bons, mas tem os gênios. Então hoje a Fórmula 1 ela se transformou em Hamilton e mais 19. E ele é gênio, como foi gênio Senna, como foi gênio Schumacher, como tantos outros. Mas nessa nova geração não tem ninguém para brigar com o cara. A culpa não é dele, é que não tem ninguém à altura dele. Barrichello e Massa tiveram chances de mudar de patamar e nessa hora de tomada. Eu sei, mas tem contrato, o cara tem, eu sei de tudo isso, mas esse estalo de segundos que muda patamar de pessoas. O gênio, como é o Hamilton, de pessoas que vão passar aí, vão estar na história, são geniais, estão ricas também, mas você vai ver aí fotos, homenagens do mundo inteiro de um cara genial, magistral, como é o Lewis Hamilton. Esse é monstruoso. Vou até colocar um piercing no nariz igual dele, de tão bom que ele é. Eu sou fã desse cara aí, ele é muito bom. Pipo, ele vai conseguir a mesma coisa que a gente viu com Beatles, que a gente viu com John Lennon, né? Na verdade, o grande gênio, que a gente viu com Ayrton Senna, que são aquelas pessoas, os jovens, as novas gerações, que vão dizer um dia, puxa, pena que eu não vi esse cara, mas sou fã dele. Hoje a gente vê muita gente que é fã do Senna e não viu o Senna correr, que adora Beatles e não era contemporâneo a Beatles. Então, ele vai conseguir transportar a genialidade dele para as próximas gerações. Ele é muito bom. E gosta de cachorro. Sim. Eu só não tomaria champanhe no tênis. Muito obrigado. Valeu, Alex. Obrigado, Valeu, Alex. Gente, obrigado. Vamos pro break rápido, Meio-dia né? 16, Pra quem tá na rádio, Spin pelo meio-dia 16, a gente volta daqui a pouquinho pra você que tá no AM, na rede Jovem Pan News, em todo o Brasil. Estamos de volta, né, Gabriel? Você pode mandar sua mensagem aí pelo hashtag Camisa 10, Camisa 10JP de Jovem Pan, Camisa 10 JP. Mande a sua mensagem aí, o que você viu de destaque no final de semana, o que você espera aí desses confrontos pela frente. Seleção brasileira, né? Enfim, não jogou bem contra a fraca seleção da Venezuela e agora vai ter a seleção do Uruguai, que é muito mais forte, e jogando em Montevidéu a coisa complica bastante. Vai ter que jogar mais, Gabriel. Vai ter que jogar mais. Vai apanhar. Vamos chamar o Rodrigo Viga lá do Rio de Janeiro, tem informações do futebol carioca nessa rodada que aconteceu no final de semana e o Viga traz agora informações de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Fala, Viga! Fala, turma do Camisa! Boa tarde para vocês aí, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Depois do Festival da Democracia, da Festa Democrática deste domingo, agora os olhos se voltam para o futebol novamente, em segundo turno, só no dia 29 de novembro. Ali atrás, tem a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, teve dirigente do Flamengo, é aquele, Marcos Braz, eleito vereador com mais de 40 mil votos, que certamente vieram da nação rubro-negra, que está preocupada, o time virou o fio. Vou dar a primeira cornetada do Rogério. Está escalando mal, está fazendo trocas equivocadas e apostando no Vitinho. Márcio Marzullo, se concentrar o jogo no Vitinho é estar fadado ao fracasso. Nada contra o personagem. Você tem Gabigol, você tem Bruno Henrique, tem De Arrascaeta, você vai escolher logo o Vitinho para ser a referência, Rogério Ceni. Enfim, tem gente acreditando que pode ser a virada, né? A primeira vitória contra o São Paulo na próxima quarta-feira e a redenção de Rogério Ceni, que já começa a ser cornetado por mim e por outros aqui no Rio de Janeiro. Agora são muitos problemas para esse jogo. Não tem Pedro, cortado da seleção brasileira, não deve poder contar também com o Gabigol, De Arrascaeta meia bomba, Felipe Luiz no departamento médico, Diego Alves meia boca, o Diego também no departamento médico, Everton Ribeiro e Isla vão ter que correr para chegar a tempo do jogo contra o São Paulo. Enfim, eu acho que o tricolor paulista está com a faca e o queijo na mão. O tricolor, torcedor do Fluminense, está preocupado, né? Porque fez um bom primeiro turno, mas já vem de 2 resultados ruins. Aí remete a 2014 e 2015, quando o Fluminense foi muito bem na primeira etapa e depois, no segundo turno, desceu ladeira e lutou pela sobrevivência até o final. E o Vasco da Gama? Continua aquela confusão política, ninguém sabe quem é o real vencedor, tem uma decisão da votação online, tem outra decisão da votação presidencial, justiça interferindo, judicialização do processo, depois reclamam que o gigante está se apequenando, ano após ano. Quem está tentando também crescer no Campeonato Brasileiro é o Botafogo, joga logo mais contra a equipe do Bragantino. Alvinegro, que é o campeão de empates no Campeonato Brasileiro, para mim, desde o início da competição, vai lutar pela sobrevivência
até a última rodada, até a 38ª da edição deste ano que termina em 2021, rapaziada. Você sentiu, Viga, um pouco... Não, ele tá meio crítico ao Rogério, né? Você viu, parece que já tá entregando os pontos. Eu não sei não, São Paulo está com a faca e o queijo na mão. Nós já estamos de volta no rádio. O Rodrigo Viga estava dando informações do futebol carioca. Meio crítico, cabisbaixo e crítico a Rogério Ceni também. Essa história de ele tá apostando no Vitinho e tal, é porque ele sempre gostou desse cara mais veloz pela ponta. Ele gostava do Oswaldo no Fortaleza, no São Paulo Futebol Clube, lembra? Tinha Silvinho, tinha o outro ponteiro que o São Paulo tinha que se machucou, era o... Agora me fugiu o nome. Mas também era um jogador que veio de times menores, aí acabou se machucando depois. Me ajuda aí, Mesquita, que operou o joelho. Bom, daqui a pouco eu vou lembrar. Morato, muito obrigado, Pedro. Morato também, que era Pedro veloz. tem boa memória, né? Boa memória. Boa memória. Toma muita vitamina aqui, né? Dada, né? Imposto de saúde, depois dos 60 você pega. Remédio sem pagar, né? Então, aliás, parabéns às pessoas nesse final de semana. Alto número de pessoas que não têm mais a obrigatoriedade de votar e foram votar, né? Muitas, inclusive, amparadas por Pedro Marques. É isso aí. Na porta das escolas, ajudando nos degraus. Tal. Isso é muito bonito. Você ganha pontos no céu, Pedro Marques. Parabéns, Pedro Marques. Com certeza, né? Vamos falar do Palmeiras, Espírito, aproveitar o Pedro Marques. Cada bondade que a gente faz aqui, né? Depois a gente vai ser recompensado, certamente. Muito boa tarde, Márcio Espímpolo, Gabriel Dias, amigos aqui do Camisa 10. Vamos falar então do Palmeiras, do professor Abel Ferreira, que está mandando bem demais. O português, em 4 jogos, conseguiu 4 vitórias, 100% de aproveitamento. E a vítima da vez foi o Fluminense, no sábado, no Allianz Parque, né? 2-0, gols marcados por Rafael Veiga. Quem diria? Veiga marcando 2 gols. Ele, com o Vanderlei Luxemburgo, em 23 jogos, marcou 5. E agora, com o Andrei Lopes e também o Abel Ferreira, depois da saída do Vanderlei Luxemburgo, ele já fez 6 gols em 9 partidas. Um bom desempenho, então, do Rafael Veiga. Depois da partida, o professor Abel Ferreira conversou com a imprensa, como de costume, e falou daquela regrinha que ele tem de 24 horas. Vamos acompanhar, então, o que disse Abel Ferreira. Costumo dizer para os meus jogadores, nós temos uma regra das 24 horas. Perdendo ou ganhando, temos 24 horas para chorar ou para celebrar. E no dia seguinte, temos que seguir fortes e firmes no nosso trabalho. E é isso que nós vamos procurar fazer. Como disse, não prometo nada, não prometo títulos. Prometemos isto, a entrega máxima, com qualidade, com organização, com um jogo coletivo muito forte, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que juntos somos mais fortes, acredito num jogo coletivo, acredito num jogo onde todos dependemos de todos. E a verdade é que os que estão de fora, pelas mensagens que deixam a quem joga, as oportunidades que têm aparecido, os nossos jogadores têm sido inexcedíveis em relação àquilo que é o esforço, a aprendizagem, o treinar de manhã, o treinar à tarde, porque temos pouco tempo para recuperar os jogadores e para os pôr aptos para a próxima competição, mas esta é a nossa obrigação, é entrar em todos os jogos para ganhar. 24 horas para chorar ou 24 horas para celebrar é a regra do Abel Ferreira, que está mandando bem, 4 jogos, 4 vitórias, deixando uma boa impressão, Gabriel Dias e Márcio Espímpolo. Ele é profissional, né? É um posicionamento bem profissional, comemora, entristece. Os caras estão treinando de manhã, de tarde, não tem tempo para treinar e ele tá... É um cara com outra mentalidade, né? É um cara bem diferente, né? Ele ficou pistola, né, na última partida quando ele foi expulso, né, Pedro? Sim. E reclamou de gramado já, mas você vê que aos poucos ele tá se adaptando ao futebol brasileiro. Falou que ele não estava na igreja e sim no estádio de futebol, que na igreja ele faz silêncio, mas no estádio de futebol tem que gritar, tem que orientar, enfim. E questionou, é claro, a arbitragem brasileira. Logo de cara, né, questionando a arbitragem, ele vai ter ainda muitos problemas com os árbitros aqui do Brasil. Mas outro problema que ele vai ter que enfrentar a partir de agora são os desfalques. Os jogadores do Palmeiras, né, um surto de Covid-19 nos arredores da academia de futebol, com Alain Periur, que hoje de manhã no seu Instagram já anunciou que testou positivo, Danilo, Gabriel Menino, Gabriel Silva, Gustavo Scarpa, também agora há pouco foi confirmado o Scarpa com Covid-19, Gabriel Veron, o zagueiro Luan, Marino Inestrosa, do time sub-20, mas que nos últimos 2 jogos participou aí dos jogos do Palmeiras do profissional, Matias Vinha e Rony
a lista de desfalques, o surto de Covid-19 no Palmeiras. Ao todo, 10 jogadores já confirmados com a doença. Ainda por cima, tem o Felipe Melo, o Wesley e o Luan Silva. Eles estão entregues ao departamento médico. O Everton e Gustavo Gomes foram convocados. Luiz Adriano e Zé Rafael são dúvidas para quarta-feira, às 19 horas. Jogo de volta na Copa do Brasil contra o Ceará. Ao todo, 19 problemas, 19 dores de cabeça para o Abel Ferreira, que vai ter que se virar aí, chamar a meninada da base, vai ter que achar alguma solução para o Palmeiras entrar em campo diante do Ceará na quarta-feira pela Copa do Brasil. Márcio Spímpolo e Gabriel Dias. E vale lembrar que esse surto acontece dias após aquelas imagens que nós mostramos aqui no Camisa 10 do Ramires numa balada sem máscara, né? Sim. E o Ramires foi multado pela diretoria do Palmeiras na tarde da sexta-feira. Uma informação até que o nosso produtor aqui, o Kaique Silva, tinha trazido, né? O Ramires, então, chegou a ser multado, mas participou do jogo de sábado contra o Fluminense. Foi uma surpresa. Na manhã de sábado, ele chegou a treinar, inclusive na academia de futebol. O teste dele deu negativo e à noite ele ainda teve a possibilidade de entrar em campo contra o Fluminense. Essa polêmica Ramires já são algas passadas, podemos colocar assim. O Palmeiras já deu um voto de confiança a mais, uma segunda chance ao jogador. Mas vai ter que jogar não quero bem. dizer que ele que tenha levado a Covid, mas assim... Foi um mau exemplo. Dias depois dessas imagens, você vê um surto como esse no Palmeiras, né? É um mau exemplo, não adianta. Mas já pegou, ele já teve, não importa. Foi um mau exemplo que ele deu. E você vê o número de jogadores infectados, amanhã esse número pode aumentar. Não é legal, né? O problema tá aí. E jogador de futebol não adianta achar que está acima do bem e do mal, que ele é um ser humano como qualquer outro e ele pode pegar. Não é porque ele tem um preparo físico avantajado, que ele acha que ele tem a saúde de ferro, que ele pode sair fazendo o que ele quiser. Ó, quantos garotos aí no Palmeiras, hein? Gabriel Menino, Gabriel Veron, ó, quantos garotos? Danilo, tudo moleque, tudo garoto da base aí, tudo com Covid. Imagina o risco para as pessoas mais de idade, de comissão técnica, de diretoria. É difícil, o cara tem que se cuidar, não adianta. É desfalque que não acaba mais. Márcio Spímpolo e Gabriel Dias. Um abraço, Pedro. Abraço, tamo junto. Muito obrigado, Pedro Marques. Valeu. 12h26. O cara tem que ter consciência, Gabriel. Não adianta achar que o cara pode não sofrer nada, mas ele espalha lá dentro do vestiário. Sim. É um ambiente fechado, é uma sala igual essa aqui, fechado. O cara toma banho e tal, todo mundo junto, encosta um pra conversar com o outro, e aí? Não, e outra coisa, os clubes que estão disputando assinaram aquele termo de compromisso de que vão ter que continuar jogando, vai ter que pegar jogador de algum lugar aí, sub-20, sub-19, sei lá, né? Os clubes não vão poder parar, né? Esses que têm categoria de base, os mais ricos, que têm possibilidade de pegar jogador de tudo quanto é canto, mas os que têm menos condição, os menos favorecidos, são os que sofrem mais. Você pega o moleque da categoria de base de um Atlético Goianiense, por exemplo, você acha que o moleque tem o mesmo preparo da categoria de base do Palmeiras? Claro que não tem. Não tem. E aquele fato que aconteceu na primeira rodada do jogo adiado entre São Paulo e Goiás não vai se repetir mais, né? A CBF não vai mais deixar isso acontecer. Tanto que a gente viu exemplos de que realmente o São Bento teve jogo aí com um goleiro, né? Só no banco. Enfim, essas coisas vão continuar acontecendo, né? Aí o Fausto Chiu achou que tinha que parar. Só vale parar lá o jogo, né? Pros outros. Meio-dia e 28. O Chacon ou é o Diogo Mesquita? Acho que é o Chacon, né? Tá aqui. Giovanni Chacon, tá pronto? Fala, Chacon. Tudo certo, Gabriel Dias, Márcio Spímpolo, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Verdade, o São Paulo tem esse jogo, né, adiado, e agora tem data para ser retomado. Agora no final do mês vão começar a série de jogos aí de quarta-feira, datas que seriam da Copa Sul-Americana. O São Paulo foi eliminado, então abriu essa vaga aí, então o São Paulo tem espaço para jogar essas partidas contra Goiás, Botafogo e Ceará. Agora, no final de semana, o São Paulo venceu de virada por 3-2 a equipe do Fortaleza fora de casa. Gabriel Sara marcou de falta, Luciano duas vezes. Você já jogou Joaquim Pô, Márcio Spímpolo? Você que é um cara que gosta de jogar, né, as coisas. Você já jogou Joaquim Pô? Olha, é uma brincadeira que a minha filha faz bastante, viu, o Chacon? Mas quando você era criança, você brincava, né? Sim, quando eu tinha 5, 6... coisa. Sim. Não, decidia mais no par ou ímpar. No Jockey Pô eu nunca decidi nada. Não, mas pode ser também, para o ímpar, Joaquim Pô, enfim. Mas foi assim que foi decidido quem ia bater a falta entre Gabriel Sara e Daniel Alves. Deu Gabriel Sara e ele marcou
o primeiro gol do São Paulo na trajetória da partida aí, que depois conseguiu marcar 3 no final, saiu com a vitória o São Paulo Futebol Clube. Agora, o torcedor São Paulino ficou feliz que deu o Gabriel Sara, né? Porque garantiu o gol, né? Não sabe se o Daniel Alves faria o gol também. Agora, foi o terceiro gol de falta na temporada, né? O Daniel Alves já tinha marcado contra o Santo André, teve um desvio absurdo naquela ocasião. E também o Hernanes contra o Corinthians. Muita reclamação, viu, Espímpolo, no gol do Fortaleza. No primeiro gol do Fortaleza, gol do David, né? O São Paulo entrou na FIFA, né? Com pedido na FIFA para ter acesso às imagens, porque mais uma vez, tendo o VAR aí como protagonista não positivo de mais uma partida, então nem foi mostrada a imagem na transmissão, se estava ou não com a linha de impedimento, enfim, ficou bem estranho. Depois da partida, o técnico Fernando Diniz falou novamente que o São Paulo é sim candidato ao título brasileiro. Daqui a pouquinho, Kaique, nós vamos chamar o Diniz, mas tem muita repercussão realmente dessas linhas, né? A CBF não tá querendo mostrar essas imagens, né, de jogos, inclusive, que já deram muita polêmica. Quando mostra, né? Cada vez que ela mostra, ela piora, porque tem linha sendo traçada no braço não conta pra fazer gol, e você vê na televisão quando eles mostram aquela linha, pô, eles mostram uma linha lá que, se você pegar uma criança aí na escola, a criança traça uma linha em melhor condição do que o programa de televisão que tá fazendo. Ah, mas o gol, a mão não faz gol. Você olha a imagem que eles estão divulgando e a linha tá traçada no braço, então... Como é que o braço vai tirar o impedimento se ele não pode fazer gol, se ele faz gol e você vê a linha traçada no braço do jogador? Tem um monte de vezes que eu olho e falo, não tô entendendo isso aí. Realmente não dá para entender. Vamos ouvir o Fernando Diniz, então? Só complementando, já teve linha traçada no braço, outra no ombro, ninguém sabe qual que é o ponto, né? Talvez o problema, certamente o problema não é o VAR, o equipamento, e sim quem manuseia. Inclusive, essa é uma das questões que vai acontecer no Campeonato Paulista do ano que vem. Terá uma arbitragem apenas de vídeo, especializada em vídeo, não vai ficar com árbitro de campo fazendo vídeo em determinado jogo, não. Vai ter só a galera do vídeo. Vamos ver se vai melhorar. Vamos ouvir então o técnico Fernando Diniz, colocando São Paulo mais uma vez entre os favoritos ao título do Brasileirão. É um dos candidatos ao título, eu já falei disso em outras ocasiões. A gente trabalha para poder conseguir vencer jogos como o de hoje. Um jogo super difícil, muito difícil jogar contra o Fortaleza aqui, por inúmeras razões, por ser um time bem treinado, pelo campo, pelo calor, pela umidade. Hoje a grama ainda estava bem mais alta do que da outra vez que a gente esteve aqui. Então, vitórias como essa faz com que o time ganhe mais confiança ainda para poder brigar pela conquista do campeonato. Mas agora o papo é Copa do Brasil, tá? Duelo contra o desfalcado Flamengo. O Rodrigo Viga já falou para quem estava acompanhando no YouTube, né? Vários desfalques, Pedro um deles, enfim, veio de empate no Campeonato Brasileiro. Agora, o São Paulo tem a vantagem, 2-1, é verdade. E ainda tem mais uma vantagem, retrospecto muito bom. Sabe qual foi a última derrota do São Paulo no Morumbi para o Flamengo? 2011, 2-1 para o Flamengo. Vitória na reestreia do Luiz Fabiano. Teve gente, viu, Espímpolo, que o pai, torcedor pequeno, sabe, fanático pelo São Paulo, o pai foi lá, fez um esforço, não tinha mais ingresso, achou camarote, gastou os tubos para ir ver a reestreia do Luiz Fabiano, estava empolgado, foi lá, 2-1 para o Flamengo. Triste a história desse pequeno rapaz que estava nessa partida, na última vitória do Flamengo lá no Morumbi. Hoje o treino 3h30 da tarde e a preparação sendo finalizada para esse duelo contra o Flamengo. E diziam que a criança já era feia, aí saiu chorando, assustou ainda mais as pessoas perto. Ai, meu Deus do céu. Valeu, Chacon, um abraço. Tadinha da criança, você pega no pé até da criança que viu a derrota na reestreia do Luiz Fabiano, é brincadeira. Não, que criança chorando não é uma imagem bonita, né? Eu posso falar porque eu sou pai, a criança chora, se esguela, eu imagino esse menino na oportunidade chorando, imagina. Para com isso. Chega! Tchau, Chacon, um abraço. Deve ter sido uma cena horrorosa. Tchau, gente. Tchau, gente. Abraço. Medir 34, Espímpolo. O nosso Mesquita já tá aí também, ó. Pra falar do Santos. Tá melhorando o Cuca, ainda bem, né?
Tá melhorando o Cuca, a informação que a gente acaba de receber, ele que estava internado no hospital sírio-libanês, ele recebeu alta do hospital, logicamente vai para casa, segue afastado aí da equipe do Santos, pelo menos 10 dias ainda afastado das suas funções como treinador, mas pelo menos já está em casa. A gente lembra que o Cuca tem um problema cardíaco, então era grupo de risco, ainda bem está em casa o treinador do Santos, Spimpolo. Ele que acabou não comandando a equipe na vitória desse final de semana. Um milagre, a gente pode dizer assim. O Santos enfrentou o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro. O Peixe não tinha ao todo 23 profissionais, 11 jogadores e outros 12 membros da comissão técnica, todos eles afastados por conta do Covid. O Marcelo Fernandes, ele comandou esse time do Santos com muitos jogadores da base. Um deles, o Ivonei, marcou o primeiro gol. O John, o goleiro, era o terceiro goleiro do Santos, foi a campo. Isso porque tanto o Vladimir quanto o João Paulo estavam afastados por conta do Covid. John foi a campo, pegou muito, pegou tudo, foi eleito o melhor jogador em campo e garantiu essa vitória aí do Santos. O Marcelo Fernandes falou sobre a superação do Santos nessa vitória. Vamos ouvi-lo. Significa muito. Pela semana que nós tivemos, com a perda irreparável do nosso comandante e de toda a comissão, e também dos jogadores que praticamente vinham jogando e eram os titulares, e o Santos mostrou a sua força, o grupo mostrou a sua força. Então o trabalho do Cuca foi mostrado principalmente aqui hoje, de tudo que ele construiu durante esse brasileiro e o ano todo. E o grupo mostrou a sua força hoje aqui, quando precisou de muitos jogadores. Realmente é uma vitória muito significativa, até porque hoje nós estamos a 2 pontos do próprio Inter, que é o líder, e o Santos tem que pensar sempre assim, grande, e se manter na liderança do campeonato. Aí o Marcelo Fernandes, e esse Santos mais uma vez merece os nossos parabéns, porque parece que quanto mais problema aparece, mais o time ganha casca, ganha força e vai se superando. Essa vitória prova que o elenco, apesar de muito jovem, mostra uma certa maturidade e um certo preparo também, muito graças ao treinador Cuca, que agora mesmo distante, como disse o Marcelo Fernandes, ele consegue instituir esse espírito de competitividade na equipe do Santos. A gente lembra que durante essa semana os jogadores seguem afastados, já que apenas na semana passada eles foram diagnosticados. O Santos segue bastante desfalcado, então os 11 jogadores e 12 membros da comissão técnica seguem afastados. Provavelmente no final de semana o Santos mais uma vez entra em campo com um time bastante remendado. Valeu, Mesquita. Valeu, Diogo. Obrigado. Grande abraço, gente. Boa recuperação pro Cuca, que já tá em casa, pro Cuquinha também, que ainda inspira maiores cuidados e também tem uma cirurgia grave aí no coração, né? É isso aí. Amanhã tem mais, né, Spimpolo? Vem aí o Esporte em Discussão, toda a nossa equipe debatendo o que foi o final de semana. A sequência, hoje são 2 jogos, né? E também tem Seleção Brasileira amanhã. Valeu, Gabriel. Valeu, galera. Valeu, tchau, gente.